Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, segunda-feira, começando a semana, o sol resolveu aparecer um pouquinho, né? E o dia promete ser um dia maravilhoso. Eu quero te desejar as maiores e melhores bênçãos dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém, queridos? Bem, amados, na semana passada, né, nós começamos a falar sobre a tipologia espiritual de algumas coisas relativas ao dilúvio, né? E falamos ali sobre as pombas que foram soltas, né, por Noé depois do dilúvio. Então, recordando um pouquinho, nós falamos sobre os significados de cada uma que foi solta. Foram 3 no total, né? O resultado da primeira que voltou, da segunda que voltou trazendo um ramo de oliveira e, por fim, da terceira que não voltou, né? Todas com um significado relevante, né, para a nossa edificação espiritual. A primeira, né, nós falamos isso na semana passada, representa a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? No qual o Espírito Santo ele tinha objetivos e propósitos definidos, mas ainda não tinha como permanecer nesta terra. A segunda pomba que voltou, né, voltou com um ramo de oliveira no bico, nós falávamos que aponta para a presença do Espírito Santo durante o ministério do Senhor Jesus. No batismo nós vimos ali o Espírito Santo desceu em forma de pomba, né, sobre a cabeça do Senhor Jesus e permaneceu sobre ele, né? Durante todo o ministério, o Espírito Santo esteve com Jesus, o ungindo, né, para pregar, para curar, para libertar. Então a folha de oliveira é significativa. A oliveira, ela, falávamos, né, representa a paz, unção, vida, né? E o Espírito, ao descer sobre o Senhor Jesus, trouxe consigo os sinais do reino, né? Era a evidência de que algo novo estava brotando na terra. E, por fim, falávamos ali da terceira pomba que não voltou, a arca, né? Porque finalmente havia encontrado lugar para pousar, para permanecer, porque a terra estava pronta, né, para recebê-la, e ela ficou. E essa terceira pomba, terceira saída, né, da pomba que foi solta, representa justamente o derramamento do Espírito, né, no dia de Pentecostes. 50 dias, falávamos, né, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém quando ouviram um som de vento impetuoso, né? Línguas de fogo apareceram sobre cada um deles e foram todos cheios do Espírito Santo, né? Dessa vez o Espírito não retornou ao céu, ele veio para ficar. Quando veio sobre Jesus, Jesus ascendeu aos céus e o Espírito foi com ele. Então, dessa vez, o Espírito encontrou lugar de repouso. Qual foi o lugar de repouso? A sua igreja, né? A igreja de Cristo. Desde aquele dia, o Espírito Santo habita permanentemente no corpo de Cristo, na terra, que é a igreja, né? Então, hoje nós queria discorrer um pouquinho sobre os 3 filhos de Noé, né? Cã, Sem e Jafé, né? E nessa experiência, após o dilúvio, nós podemos ler no livro de Gênesis, né, no capítulo 8, que Noé plantou uma vinha, né, isso depois que as águas baixaram, lógico, né, e bebeu daquele vinho, né, e se embriagou. O que aconteceu? Cã, seu filho, né, viu a nudez do seu pai e foi contar para os seus irmãos, né, Sem e Jafé, e eles, ao contrário, ao invés de comentar, de fazer gracejo, cobriram o pai sem olhar para a sua vergonha, né? Isso tem uma representatividade muito grande, porque a história conta que quando Noé soube, ele ficou irritado, né? E ele pronunciou bênçãos e maldições proféticas. Cã e seu filho Canaã receberam maldição.
Foi ele quem gerou os cananeus, né? Aqueles povos que seriam posteriormente destruídos. E Cã representa tipologicamente o mundo, né? Aqueles que se alegram com o erro alheio, aqueles que vivem zombando, expõem os defeitos dos outros, né? E vivem opostos a Deus, irmãos. Né? Então o Senhor, ele amaldiçoa essa atitude, né? Ele não aprova essa atitude. O outro filho, Sem, recebeu bênção especial. Dele descenderam os semitas, incluindo Abraão e todo o povo de Israel, né? A ele pertenceu as tendas, a herança, a aliança, as promessas. Então, Sem representa Israel, o povo escolhido através de quem viriam as escrituras e o Messias, né? E Jafé, o terceiro irmão, recebeu uma bênção peculiar. A palavra de Deus diz lá em Gênesis: engrandeça a Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Né? Jafé seria alargado, expandido por toda a terra e habitaria nas terras de Sem e nas tendas, né, de Sem. Então, Jafé representa o quê? Representa justamente a igreja, né, que não possui herança própria, mas entra na herança de Israel e desfruta de suas bênçãos, né? Que somos nós somos enxertados na oliveira. Romanos 11, Paulo, ele faz uma descrição e ele diz assim: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, né? Então, isso nos dá, nos move, né, a fazermos uma pergunta: a qual grupo nós pertencemos? Então, depois que aprendemos sobre essa tipologia, nós devemos evitar ser como Cã, né, que expõe os erros alheios, vive julgando e vive apontando, né, como se nós fôssemos detentores, né, da verdade e da santidade. Cã, por exemplo, né, ele fez com seu pai aquilo que representa muitas vezes a atitude de muitas pessoas que vivem apontando o dedo para o defeito dos outros. Provérbios, o livro de Provérbios, diz que encobrir a transgressão promove o amor. Nós devemos ser, sim, como Sem e Jafé, cobrindo as falhas, né? Não ignorando-as, né? Não, mas não as expondo, né? E como igreja, alegrar-se em participar das bênçãos prometidas a Israel. Então, hoje a mensagem é um pouco curta, concluindo, né, essa análise tipológica. A história de Noé é muito mais do que um relato sobre o dilúvio. É uma janela profética, né, para o plano de Deus ao longo da história. Então, na pomba solta as 3 vezes, né, nós vemos a obra progressiva do Espírito Santo. No Antigo Testamento ele vinha e voltava em manifestações pontuais, sem permanência, né? No ministério de Jesus ela permaneceu sobre o Filho, trazendo os sinais do reino, né? Mas retornou quando Cristo ascendeu aos céus, e no Pentecostes finalmente encontrou seu pouso permanente, que é a igreja, né? E aqui ficará, né, até o arrebatamento. Então, nos 3 filhos de Noé, nós vemos a divisão profética da humanidade. Cã representa o mundo que zomba, que expõe, que julga, né? Sem representa Israel, o guardião da aliança e das promessas. E Jafé, que somos nós, representa a igreja, né, que se expande pela terra e participa das bênçãos de Israel. Então, amados, essas tipologias, elas nos lembram que Deus é soberano sobre a história desde o princípio, né? Ele revela o seu plano, cada detalhe das Escrituras tem propósito, né? E tudo aponta para Cristo e sua igreja. Vivemos num tempo da pomba que permanece, ou seja, o Espírito em nós. Nós somos Jafé nas tendas de Sem, gentios participando da herança de Israel. Que privilégio, né? Que coisa maravilhosa, extraordinária. Que nós possamos viver
à altura dessa realidade, esperando aquele grande dia em que estaremos, né, eternamente com o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, compartilhe esse estudo tipológico com alguém, né? Dê um toque, dê um like nessa mensagem, isso é muito importante, e inscreva-se nesse canal, né? Ajuda o nosso algoritmo a alcançar outras vidas, né? Fica com Deus, até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus.